Olá, paz do Senhor. Seja bem-vindo para mais um vídeo. E bom, vamos já logo direto ao assunto sobre um tema na qual é importantíssimo nos dias atuais. E o Senhor nos desperta hoje para estarmos refletindo sobre isso, algo que nós temos visto que até mesmo acerca nos dias atuais, para falar isso sobre muitos, ainda mais na igreja do Senhor, tem sido meio que raro, ou até mesmo muitos têm se sentido um pouco ofendidos ou algo do gênero. Mas nós devemos falar que é sobre a santidade, é sobre a separação do mundo. E vou deixar certas passagens para a meditação de cada um de vocês, porque é importante nós falarmos sobre a santidade, falarmos sobre nós nos separarmos deste mundo. E falarmos o que nós devemos fazer no sentido de o que nós devemos buscar, né? Então, em Ezequiel, capítulo 18, o Senhor me deu uma palavra. Capítulo 18 de Ezequiel, a partir do versículo 4, lê o versículo 4 e o versículo 20 de Ezequiel 18. 18, versículo 4 diz assim: Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. No versículo 20 do mesmo capítulo de Ezequiel 18, diz assim: A alma que pecar, essa morrerá. O filho não carregará a iniquidade do pai, nem o pai carregará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, a perversidade do perverso ficará sobre ele. O que esse capítulo 18 de Ezequiel quer dizer? O Israel estava achando, se nós formos ler o capítulo todo, o Senhor que está falando sobre um povo de que achava que iria ter a consequência, iria somar com a geração que viria depois, né? Porém, o Senhor ele fala: se o pai pecar, vai cair sobre o pai, no sentido de que aquele que pecar vai receber a consequência daquele que pecar, não o outro. Ou seja, você é responsável pelos seus atos, tá? O Senhor já estava dizendo ao povo de Israel que eles são responsáveis pelos atos. Eles já seriam responsáveis pelos atos, que não teria desculpa acerca da falta de temor, acerca da desobediência. Ou seja, isso vale para nós nos dias atuais, isso vale para a igreja do Senhor nos dias atuais. O fato de nós estarmos na casa do Senhor não significa que isso justifica o fato de nós errarmos, já porque só pelo fato de nós estarmos garantidos, entre aspas, a salvação. Nós precisamos manter a nossa postura de cristão. E esse é o ponto que eu quero chegar. Hoje em dia, muitos têm se sentido ofendidos pelo falar de que é necessário nós nos separarmos deste mundo, de que é necessário nós andarmos contra a direção que este mundo tem levado. E muitos têm se ofendido porque têm sido repreendidos pela forma, às vezes, de se vestir, pela forma de falar, pela forma de se portar, onde a própria Bíblia dá respaldo de que nós somos responsáveis pelos nossos atos, e que muitas das vezes até mesmo falam que cristãos não têm tido essa responsabilidade, né? E têm usado até mesmo as fragilidades humanas, as fraquezas humanas para tentar usar como respaldo, para tentar usar como justificativa do erro e da permanência no pecado. E nós somos chamados para andarmos em santificação, e andarmos em separação deste mundo. E o Senhor, no momento em que o Senhor voltar, Ele vai vir buscar uma igreja, uma noiva com vestes limpas, com vestes adornadas, com vestes resplandecentes. Hoje nós vemos em Apocalipse 19, que o Senhor fala que a noiva está vestida de vestes resplandecentes e que essas vestes representam os atos de justiça da noiva. Ou seja, nós precisamos ter atos de justiça. E que são esses atos de justiça, gente? São atos que representam o reino, que representam o Senhor. Não atos simplesmente de nós acharmos que podemos fazer tudo só porque aceitamos, entre aspas,
a estarmos andando na vontade do Senhor. Sendo que não é isso que é o Evangelho. Até porque não somos nós que aceitamos Cristo, é o Senhor que nos aceitou, né? Então nós devemos entender que nós precisamos andar em separação deste mundo. Renunciarmos, sim, coisas que muitas das vezes é penosa para nós, sim. E mesmo que nós não venhamos ter forças, nós devemos pedir ao Espírito Santo de Deus para que nós venhamos ter forças, nós venhamos ter capacidade para negar todos os dias aquilo que a nossa carne muitas das vezes deseja. Então nós estamos num momento principalmente crucial na Igreja do Senhor, em que nós temos visto tanta influência, irmãos, tanta influência externa, até mesmo dentro da própria casa do Senhor, tentando nos botar pensamentos, ideologias, filosofias de vida que não condizem com a palavra do Senhor, que se nós não estivermos firmes, nós vamos sim cair. E nós estamos num tempo em que cada vez mais as coisas, o excesso de informação, a pressão também social tem sido tão grande, nós temos visto aí, onde até mesmo aqueles que têm procurado, aqueles que têm procurado andar na retidão, têm sido muitas das vezes criticados pelo fato de simplesmente estarem andando na retidão. Ou seja, nós temos vivido, nós servos do Senhor, aqueles que têm procurado andar de acordo com a vontade do Senhor, temos vivido pressões, tanto dentro do lar, dentro do ambiente onde se exerce a profissão, até mesmo na sociedade, uma coisa simples, nós temos visto como nós temos sido bombardeados com isso. E se nós não vigiarmos, não termos a postura de cristão e firmeza, nós vamos sim, irmãos, cair. E esse é um ponto que o Senhor está nos despertando. Como eu acabei de ler, como o Senhor me deu a passagem de Ezequiel 18. Não adianta tentar usar como desculpa. Foi fulaninho que pecou, então aquilo que eu fiz, fulaninho, não tem como essa de passar a culpa para o outro. É isso que o capítulo 18 de Ezequiel está querendo dizer. Que o Senhor já estava falando para o povo de Israel, não adianta passar a culpa para o outro, se é você que é responsável pelas suas atitudes. Então nós devemos ter essa consciência de que somos responsáveis pelas nossas atitudes, que nós devemos ter temor, nós devemos ter o reconhecimento sim das nossas falhas, dos nossos erros, e não permanecermos nela, que nós não devemos ser recorrentes a um erro que já era para já era para ter sido vencido, já era para nós sermos maduros. E esse é o ponto que o Senhor nos chama hoje para nós refletirmos. E em Hebreus capítulo 12, no versículo 14, diz assim: segui a paz com todos os homens e a santidade, sem a qual nenhum homem verá o Senhor. Hebreus 12, 14 diz: segui a paz com todos os homens e a santidade, sem a qual nenhum homem verá o Senhor. Ou seja, não adianta, não tem como vivermos sem santidade. Se você quer ir para o céu, se nós queremos ir para o céu, nós precisamos viver em santidade, vivermos diferente desse mundo, vivermos conforme a vontade do Senhor, mesmo que isso doa. Então é necessário nós renunciarmos o nosso eu todos os dias. Se nós erramos e falhamos no dia de hoje, o Senhor também nos dá a oportunidade, na mesma hora, nós reconhecermos e agirmos diferente a partir do momento que reconhecemos. Então o Senhor espera de nós o quê? Um posicionamento. O Senhor espera de nós o quê? O reconhecimento que sim, nós temos falhado em algum ponto, sim, que nós vamos falar: Senhor, eu falhei nisso, aquilo, outro, estou aqui arrependido, não quero continuar no erro. Esse é o ponto. Muitos estão continuando no erro. E nós? Você? Escolhe ficar no erro ou escolhe buscar a direção do Senhor? Inês, mas eu não tenho forças. Pede ao Senhor forças. Não fique acostumado com o erro, não tente passar a culpa, a responsabilidade que é sua para o outro. Não vai ser seu pai que vai te salvar, não vai ser seu marido, não vai ser seus filhos, não vai ser o pastor que vai te salvar. É o Senhor que te salva. E o Senhor só vai salvar aqueles que estiverem andando com sinceridade para com Ele. E só vai subir para o céu aqueles que estiverem com vestes limpas, que buscaram constantemente ao Senhor para serem tratados, para serem moldados de acordo com a vontade do Senhor, que buscaram no Senhor manter as vestes limpas, mesmo com erros e falhas, mas que sempre reconheceram
que sempre buscaram a direção do Senhor para não continuar se conformando com o mundo e com aquilo que não provém do Senhor. Então que nós venhamos entender isso, que nós somos servos e servos do Senhor, que nós não devemos andar conforme o mundo anda, com pensamentos deste mundo, com ideologias que são lançadas neste mundo constantemente. Porque quando nós buscamos isso, nós temos estrutura para sempre estarmos de acordo com a vontade do Senhor e com postura de cristãos. Então que nós, neste dia em diante, venhamos sempre reconhecer sim, que precisamos ser moldados, que o nosso altar precisa estar intacto, sendo sempre de forma constante tratado pelo Senhor, moldado pelo Senhor. Que nós venhamos sim reconhecer nossos erros, nossas falhas e buscar, Senhor, não quero andar desse jeito. Somos frágeis sim, temos fragilidade, temos fraquezas sim, mas isso não pode ser desculpa para não andarmos em santidade e separação. Pelo contrário, por esses motivos que nós precisamos andar em santidade e precisamos reconhecer isso. Então, para cada um de nós, para mim e para você que está assistindo, que busca uma santidade, que busca pureza, que busca a separação deste mundo, hoje é o dia, todo o momento que o Senhor nos dá de oportunidade de vida é a oportunidade de nós nos consertarmos, de nós buscarmos no Senhor as forças que são necessárias para vencermos o nosso eu e sermos filhos que tenham postura verdadeira de cristãos. Então fiquem com essa palavra, que o Senhor fale nos nossos corações, que sirva de despertamento para cada um de nós. Para aqueles que estão de pé, que nós devemos entender que nós não podemos cair, que nós devemos continuar no foco. Então mantenham o foco, mantenhamos a direção e que nós devemos buscar sempre a santidade e a pureza, ainda mais nesses dias, nos últimos tempos, cada vez mais nós precisamos disso. Amém, irmãos? Fiquem com essa palavra, vou deixar as referências bíblicas na descrição, tá? Reflitam sobre esta passagem de Ezequiel 18 e sobre esse versículo de Hebreus 12. Mas leiam também o capítulo 12, porque o capítulo 12 também fala sobre isso, sobre a santidade, sobre a separação que nós devemos ter. Amém, irmãos? Fiquem na paz do Senhor. Espero que este vídeo tenha ajudado a ser um despertamento. Não deixem de dar o like, compartilhar, tá? E comentar também. Não esqueçam de seguir também o canal para estarem por dentro dos próximos vídeos que eu vou estar postando aí a vocês, tá bom? A paz do Senhor a todos, fiquem com Deus.